Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Muito bem, os irmãos sabem que nós estamos tomando como base o roteiro deste livro do nosso mestre Antônio Gilberto, o calendário da profecia. E ontem nós fizemos, claro, uma apresentação introdutória de escatologia, citando muitos assuntos que estão contidos nesse livro já. E no final nós chamamos a atenção dos irmãos para o capítulo 11. Por que é importante você ler esse capítulo 11, inclusive antes de você ler o próprio livro? No capítulo 11 você tem uma sequência, você tem ali uma ordem dos assuntos escatológicos, uma ordem lógica, não necessariamente cronológica 100%, mas lógica. 31 pontos são mencionados. Eu falei que você pode ler esse capítulo 11 em 5 minutos, se você não consultar as referências bíblicas, mas eu recomendo que você leia todas as referências bíblicas. Não somente leia, estude cada uma dessas referências bíblicas, e assim você vai ter um grande aproveitamento desse livro. Então leia esse capítulo 11, estude esse capítulo 11 e depois volte para o capítulo 1. Por quê? Fazendo isso você vai passar do geral para o específico. Tendo o roteiro geral à mente, fica fácil você entender as particularidades. Então é por isso que eu recomendei. Mas eu li Apocalipse capítulo 1, versículo 19, porque eu quero apresentar mais uma chave importante para você entender escatologia. Pois bem, o que eu quero mencionar aí? Eu quero mencionar que o Senhor Jesus, e não é qualquer pessoa, muita gente prefere aprender com muitos mestres, mas não quer aprender com Jesus. Então aprenda com Jesus. Eu leio muitos livros, mas eu não abro mão do que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou? O que Jesus falou para João? João, escreve. Escreve o que, Senhor? Escreve as coisas que tens visto, escreve também as coisas que são, mas João, escreve também as coisas que depois destas, talvez aconteçam. Não, hão de acontecer. Você percebeu que Jesus apresentou para João e para nós a ordem do livro de Apocalipse? Mas, irmão Ciro, como que eu entendo isso aí? É fácil, se você ler o livro com atenção, você vai perceber as coisas que João tinha visto quando Jesus disse aquelas palavras. É o que está no capítulo 1. Lembra que João disse que ele foi arrebatado no dia do Senhor, e ele ouviu lá uma voz por detrás dele, tal, que dizia, e ali, dali a pouco ele viu o Senhor, e ele não suportou, ele caiu como morto, e depois ele usou uma linguagem que nós podemos entender, uma linguagem aqui da terra, valendo-se de comparações, de símiles, metáforas. E ele disse: olha, os seus olhos eram como, que ele não suportou ficar olhando para Jesus, ele caiu como morto, mas o que ele viu de relance, Jesus falou: escreve, e ele escreveu. E ele disse: os seus olhos eram como chama de fogo, o seu cabelo era como lã branca, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, a sua voz era como a voz de muitas águas, os seus pés eram como latão reluzente. E quando eu vi João dizendo: eu caí como morto, mas logo o Senhor Jesus estendeu para ele a sua destra, isto é, a sua mão direita, e o levantou e lhe disse: João, eu sou aquele que fui morto e agora vivo, e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso.
Que descrição maravilhosa! E João escreveu, irmãos. Isso é as coisas que ele tinha visto. Mas o que Jesus falou para João? João, escreve também as coisas que são. O que era para João naquela época? Porque era o presente para João, as coisas que são, as coisas que estavam diante dele. O que eram? É o que está nos capítulos 2 e 3. É o que Jesus mandou João escrever para as igrejas da província da Ásia, começando por Éfeso. São 7 igrejas que provavelmente foram ali plantadas pelo ministério do apóstolo Paulo, porque Paulo ficou 3 anos na província da Ásia. Ele se instalou mais precisamente na cidade de Éfeso, que era a cidade mais importante daquela província. Não era a capital era Pérgamo, mas Éfeso viria a ser capital 100 anos depois. Mas era a principal cidade à época, era uma cidade comercial, era uma cidade ali que recebia pessoas de várias nacionalidades, e Paulo, como um estrategista, em termos de evangelização e de obra missionária, ele instalou-se ali, fez daquela cidade o seu quartel-general, e de lá ele evangelizou várias cidades, enviou presbíteros, foi colocando presbítero de cidade em cidade. E João, que também viria a ser pastor na cidade de Éfeso, ele conhecia bem aquela região, e ele, estando na ilha de Patmos, exilado, no período não de Nero, mas num período posterior, já no período ali de Domiciano, não é? Já muito tempo depois, ele então estava exilado na ilha de Patmos, e Jesus falou com ele e disse: escreve as coisas que você já viu e agora as que estão diante de você. E ele escreveu aqueles 2 capítulos para as igrejas da Ásia, da província da Ásia, dentro do continente asiático e dentro da Ásia Menor. Você já parou para pensar que Ásia designa 3 lugares diferentes? Designa o grande continente asiático, mas também a Ásia Menor, que é uma grande porção de terra, mas é menor em comparação ao continente asiático. Dentro da Ásia Menor você tem várias províncias romanas, várias províncias, e uma delas também é chamada Ásia. É a província da Ásia, onde estavam essas cidades: Éfeso, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia e assim por diante. Aí, quando começa o capítulo 4, olha que interessante, já que você ainda está com a Bíblia aberta, olha como a Bíblia explica a própria Bíblia. O que diz o capítulo 4 de Apocalipse? Como começa o capítulo 4 de Apocalipse? Você lembra que eu disse ontem que nos capítulos 1 a 3, a palavra igreja aparece, eclesia no grego, aparece repetidamente, dezenas de vezes. As igrejas da Ásia e etc. Jesus anda no meio dos 7 castiçais, que representam a igreja, 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 o tempo todo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o termo igreja aparece o tempo todo. Quando você entra no capítulo 4, você não vê mais o termo igreja. Por quê? A igreja já terá sido tirada da terra, a igreja já terá sido arrebatada. Apocalipse não fala do arrebatamento da igreja, sabia disso? Apocalipse tem mensagens de esperança, mensagens de aviso, para que nós vigiemos, para que sejamos arrebatados. Mas o livro de Apocalipse especificamente não fala do arrebatamento. Por quê? Porque João já começa a ver a igreja no céu. Ah, irmão Ciro, e aquele versículo que os irmãos pós-tribulacionistas sempre citam, lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Está vendo? Ali é uma ênfase ao arrebatamento, e no arrebatamento todo olho verá. Os irmãos pós-tribulacionistas, então eles estão certos? Não, porque em Apocalipse 1 e 7 nós temos, sabe o que? O prólogo de Apocalipse. Você sabe o que é prólogo? Já estudou sobre o significado de um prólogo? Prólogo em um livro, o que é? É uma introdução? Não apenas.
O prólogo é aquele lugar onde se antecipa o que será tratado num livro. Então veja, em Apocalipse capítulo 1 ainda está no prólogo. No prólogo está sendo mencionado o que vai ser tratado no livro. O que se trata, o que se apresenta em Apocalipse? O período tribulacional, que é do capítulo 6 até o capítulo 19, você tem a menção do período tribulacional de 7 anos. A igreja no céu, que você vê no capítulo 4, mais precisamente no capítulo 5, e depois você vai ver só no capítulo 19, porque Apocalipse também tem revelações parentéticas. Você sabe o que são revelações parentéticas? São parênteses que se abrem numa sequência cronológica. Apocalipse, a rigor, está em ordem cronológica, mas muitos têm dificuldade porque não entendem que há também revelações parentéticas. Como que eu sei que Apocalipse está em ordem cronológica? Veja o caso do período tribulacional. A Bíblia menciona selos, trombetas e taças. Esses selos, trombetas e taças, eles não são paralelos, eles não são concomitantes, eles são sequenciais. Mas onde está escrito isso? Isso é a opinião do irmão. Não, leia o livro de Apocalipse. Quando você chegar no capítulo 8, por exemplo, está escrito que, havendo aberto o 7º selo, há 7 anjos com 7 trombetas para serem tocados. Não antes, depois. É uma sequência. O último selo tem que ser aberto para aqueles 7 anjos tocarem 7 trombetas. Não é concomitante, não é ao mesmo tempo, não é paralelo, é depois. Então tem uma sequência. Só que dentro dessa sequência abrem-se parênteses. É uma característica da literatura apocalíptica. Abrem-se parênteses para que haja explicações, melhor detalhamento de determinado assunto, interlúdios, sinopses, retomadas de assuntos. E isso acontece em Apocalipse. Mas depois você vê que a ordem é retomada. A ordem é retomada. Pode ver, quando se menciona os 7 selos, tem um interlúdio, tem um intervalo, depois retoma de novo. Nas 7 trombetas tem ali alguma coisa que é mencionada no meio, mas depois volta, e depois vai para as 7 últimas taças do juízo de Deus. Mas você percebe uma lógica. Mas olha, o capítulo 4 de Apocalipse, olha como ele começa, veja bem. Capítulo 4 de Apocalipse: depois destas coisas, depois do quê? Depois que ele tinha escrito para as igrejas o que era para ser escrito, porque Jesus falou: escreve as coisas que são. Então ele escreveu. Escreve as coisas que tens visto. Ele escreveu o capítulo 1. Claro que a Bíblia, a priori, em grego, não estava dividida em capítulos e versículos. Essa divisão é posterior. Só que essa divisão é baseada justamente no que está escrito. Então perceba, o capítulo 1 refere-se às coisas que João já tinha visto. Os capítulos 2 e 3 referem-se às coisas que eram para João. Escreve as coisas que são, o presente para João. Ele escreveu aquelas 7 igrejas da província da Ásia. Agora veja como começa o capítulo 4. Depois dessas coisas, depois, olhei. Aí Deus começa a descortinar o futuro para João. Lembra do que eu falei ontem? De uma revelação pictórica, de uma revelação simbólica, como se fosse uma peça teatral. Deus começa a apresentar para João o que vai acontecer no futuro, tanto no céu como na terra, no período tribulacional. Então veja, olha aí: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Alguém diz que isso é o arrebatamento. Não precisa exagerar. É a revelação que Deus estava mostrando para João, né? Alguém utiliza isso aí, isso é uma referência ao arrebatamento. Claro que marca ali um momento em que João começa a ver a igreja no céu, mas aqui não é uma referência direta ao arrebatamento. Só para esclarecer. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz
que como de trombeta ouvira falar comigo. Lembra aquela voz que disse para João: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, aquela mesma voz do Senhor Jesus falou de novo com João. E o que a voz do Senhor Jesus disse para João? Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, a partir do capítulo 4, tudo é futuro. Por isso que nós somos futuristas. Quando perguntam para nós: olha, irmão, você é o quê? Você é preterista? Você é futurista? Você é idealista? Ou você é historicista? Pode afirmar com toda certeza: eu sou futurista. Mas por quê? Porque Jesus ensinou que eu devo ser futurista. Ah, mas onde Jesus ensinou? Apresenta para ele Apocalipse 1:19. Claro que alguns autores, como Osborne, que é um grande erudito, que também fala de uma escola eclética, não é? Aquela escola eclética que, na verdade, estaria fazendo um balanceamento entre todas as escolas: historicista, preterista, idealista e futurista. Mas, na verdade, a melhor escola é a futurista, porque a futurista, ela põe o passado no passado e o futuro no futuro. Ser futurista significa que nós entendemos dessa maneira que João escreveu as coisas que ele tinha visto. Ele escreveu as coisas que são o presente para ele, e depois as coisas que depois deveriam acontecer. Estas de fato dizem respeito ao futuro. Mas, irmão Ciro, já que o irmão fez menção, qual é a diferença entre essas escolas? Tudo bem, nós da Assembleia de Deus somos futuristas, mas qual é a diferença? Bom, a escola futurista, você já sabe, é aquela escola que crê que tudo que está a partir de Apocalipse 4 refere-se ao futuro, porque tem alguns irmãos da escola amilenarista, por exemplo, ou amilenista, que são preteristas, ou até idealistas em boa parte, e eles dizem: não, o que está em Apocalipse já se cumpriu. E o diabo, a Bíblia diz que ele será preso ali quando acontecer o milênio. Não, isso aí já aconteceu, o diabo já foi preso. E o milênio? Não, o milênio já começou. O milênio é simbólico. O milênio começou quando Jesus morreu. O milênio é um período indeterminado, que vai da morte de Jesus até a volta de Jesus. Isso é o que pregam os nossos irmãos amilenaristas. Eles colocam o futuro no passado. Isso é preterismo. O preterismo significa você colocar aquilo que é do futuro no passado. E aí é um problema sério isso aí, porque eles são obrigados a forçar o cumprimento de todas as profecias no primeiro século. Por exemplo, a grande tribulação para eles aconteceu quando o templo foi destruído no ano 70. Ah, mas e Jesus? Jesus já veio? Não, mas aí a única coisa que eles dizem que falta se cumprir são os preteristas, porque os hiperpreteristas são aqueles que dizem que Jesus até já veio, né? Ora, Jesus já veio, e eles aí começam a espiritualizar tudo. Jesus veio porque o reino já veio, e na verdade nós não vamos para o céu, porque o céu vai ser na terra mesmo, e nós não vamos ser arrebatados. Isso aí é uma metáfora de Paulo. Aí eles começam a espiritualizar tudo, começam a forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz, e é um problema muito sério, porque o livro de Apocalipse, de acordo com a maioria dos eruditos, foi escrito no ano 95, no primeiro século. Ou seja, o templo foi destruído no ano 70, e se tudo se cumpriu até o ano 70, de acordo com os preteristas, que sentido faria Jesus no ano 95 dizer para João: escreve as coisas que depois destas hão de acontecer? Mas já não tinha acontecido? Mas, irmão Ciro, como que o irmão prova que Apocalipse foi escrito nessa época? Pelas características. É só você ler com cuidado, você vai ver, os eruditos atestam isso. O imperador não era Nero, porque Nero não tinha como prática exilar. Nero matava.
Paulo foi morto sob Nero, Pedro foi morto sob Nero, muitos cristãos, de acordo com a história, foram martirizados, foram queimados vivos para iluminar a cidade de Roma. Nero não tinha esse negócio de exilar, ele matava. O imperador que estava na ocasião era outro imperador, era Domiciano, que já era lá por volta do ano 90, do ano 95, e há evidências, a gente não vai entrar nisso aqui porque eu quero tomar como base o roteiro do livro, mas há evidências internas dentro do próprio livro de Apocalipse e externas, pais da igreja que também informam que o imperador, à época da composição do livro de Apocalipse, era mesmo Domiciano e não Nero. Mas muito bem, tendo feito esses esclarecimentos aqui sobre o livro de Apocalipse e apresentando esta chave para você entender escatologia, por quê? Qual é a chave? A chave de que nós somos futuristas. Nós que somos da Assembleia de Deus e que temos, é importante dizer, uma declaração de fé, o pastor Eduardo fez menção disso, nós somos pré-milenaristas, só que nós não somos apenas pré-milenaristas, nós somos pré-milenaristas dispensacionalistas, porque existem também aqueles que dizem que são pré-milenaristas históricos, que é também o exagero, porque todas as posições tribulacionistas foram sistematizadas tardiamente. Quando alguém disser para você assim, você é pré-tribulacionista, você sabia que essa escola foi inventada lá no século XIX, que nunca ninguém antes tinha falado sobre isso? Você pode dizer para ele, pois é, você sabia que também o pós-tribulacionismo é muito recente? Você sabia que o mesotribulacionismo é muito recente? Você sabia que todas essas escolas só foram ser sistematizadas depois da Revolução Francesa? Porque os pais da igreja não tomaram tempo com isso. Os pais da igreja não debateram sobre tribulacionismo. O que havia naquela época, quando a gente lê os pais da igreja, a gente vê que eles tinham um temor muito grande. Alguns deles acreditavam que já estavam no meio da tribulação, eles eram intratribulacionistas, por assim dizer, mas eles também criam na iminência. Eles criam que Jesus poderia chegar a qualquer momento, e iminência, você sabe, está relacionada com o arrebatamento pré-tribulacional. Quem defende iminência hoje são os pré-tribulacionistas, e não os pós ou meso, não. Quem defende a iminência, a doutrina da iminência, são os pré-tribulacionistas. Então, é um paradoxo a pessoa dizer que os cristãos naquela época eram pós-tribulacionistas, se eles criam na iminência. O que havia naquela época é algo até paradoxal, mas o que havia naquela época era um intratribulacionismo iminente, como alguns eruditos informam. Então o que aconteceu? Nos primeiros séculos, ali prevalecia ainda uma escola de interpretação literalista, não é? Que interpretava a Bíblia de maneira literal, como o Senhor Jesus interpretava, porque Jesus citou Adão e Eva, falou de Adão e Eva, Jesus falou de Jonas como pessoas reais, pessoas que realmente existiram. Mas depois, na cidade de Alexandria, no Egito, começou a se desenvolver uma escola alegórica, uma escola que espiritualizava aquilo que é literal. Filo de Alexandria, que foi um contemporâneo de Jesus, mas cujos escritos só foram ser mais conhecidos a partir do segundo, do terceiro século. Filo de Alexandria, depois Orígenes, e mais tarde o próprio Agostinho, que foi um grande teólogo. Eles eram alegoristas, e essa posição alegorista acabou prevalecendo por toda a Idade Média, 1000 anos de Idade Média. Veja, só na Reforma, só no período da Reforma Protestante é que a interpretação literal ela foi retomada. Houve uma redescoberta, por assim dizer, do método de interpretação, que é chamado de método histórico-gramatical, o método de interpretação literal da Bíblia.
Lutero, Calvino, Melanchthon e Tyndale começaram a retomar esse método, só que com um detalhe: eles não tomaram tempo com Apocalipse. Sabe por quê? Lutero não gostava de Apocalipse. Lutero não gostava muito de Apocalipse, como também de Tiago, depois que ele foi mudando o pensamento dele, mas a priori Lutero não gostava de Apocalipse, deixou o Apocalipse de lado. Calvino também escreveu livros sobre todos os livros da Bíblia, exceto o Apocalipse. Calvino não escreveu nada nenhum livro sobre o Apocalipse. Ou seja, os reformadores não tomaram tempo com o Apocalipse. Depois da Revolução Francesa, começaram a surgir homens que começaram a se preocupar com o livro de Apocalipse, com a escatologia. Aí quando chegou no século XIX, surgiu um homem chamado John Nelson Darby. Você já deve ter ouvido falar desse homem. E tem muita gente, tem filmetes na internet que fazem zombaria. John Nelson Darby, você crê no pré-tribulacionismo? Foi aquele camarada que inventou, o Darby. Sabe como que ele inventou isso? Ele aprendeu com uma menina de 15 anos, chamada Margaret MacDonald. Ela teve umas visões, e até então ninguém tinha falado de pré-tribulacionismo, e ele ouviu daquela menina, aprendeu com aquela menina, e ele resolveu criar essa teoria que vocês acreditam. Não embarque nessa canoa furada. Isso é uma calúnia, porque John Nelson Darby era um teólogo, aliás, um grande teólogo, ligado a um movimento chamado dos Irmãos de Plymouth, não é? Depois, esses irmãos que saíram ali das igrejas da época, a igreja anglicana, por exemplo, eles acabaram formando uma denominação. Mas John Nelson Darby, ele era um grande erudito para a sua época. Para você ter uma ideia, ele fez tradução da Bíblia diretamente dos originais. Ele tem comentários teológicos. Ele não se deixou levar pelas palavras dessa menina, que aliás, infelizmente, ela estava ali com alguns pensamentos bastante esquisitos. E ela não era pré-tribulacionista. A visão dela tem mais a ver até com o pós-tribulacionismo. Então John Nelson Darby não aprendeu com ela coisa nenhuma. John Nelson Darby sistematizou aquilo que nós cremos que de fato está na Bíblia. Por isso que nós dizemos que a sistematização do pré-tribulacionismo, ela é tardia. A sistematização, o que é sistematização? É você colocar os assuntos da Bíblia em ordem, para ser entendido, para ser compreendido. Por exemplo, a Bíblia fala da Trindade? Fala, mas se você não tiver uma sistematização do que a Bíblia diz sobre a Trindade, você poderá ter dificuldade para entender. A Bíblia fala que Cristo é Deus e que Cristo é homem perfeito, fala, mas é preciso haver uma sistematização. Por isso que nós temos a escola dominical, por isso que nós temos o curso teológico, não é? Temos aqui o CETAD, temos o SEAD, para vocês aprenderem, para vocês entenderem, para vocês conseguirem colocar em ordem o que está na Bíblia. Sistematizar é fazer isso, é colocar em ordem, é compendiar, é sistematizar de fato, para que possa ser compreendido o assunto didaticamente e assim por diante. Esse livro aqui é um livro muito bom para quem está iniciando seus estudos escatológicos, mas não fique só nele, porque você vai ver que quando você ler esse livro, aconteceu comigo. A primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei cheio de dúvidas, fiquei com muitas dúvidas sobre coisas que eu nem tinha parado para pensar antes. Aquilo acabou me incomodando. Falei, meu Deus, mas como que será isso? E o milênio, e depois o milênio, e a grande tribulação, e os 7 selos, e as 7 trombetas, e as 7 taças, e as 2 testemunhas, e o livrinho que João comeu. O que é aquilo? João comeu um livrinho, e o livrinho era doce, mas depois ficou amargo, e etc. Como que eu explico isso? Como que eu entendo isso? E aí aquilo mexeu comigo, e eu comecei a ler vários livros, comecei a estudar teologia, mas esse livro é ideal para você que está começando, e para você que já tem conhecimento também,
Porque há pessoas que estudam, mas não conseguem ter e definir uma ordem. Eu falei ontem que é importante para você entender escatologia, você ter uma ordem na mente, uma ordem dos acontecimentos. E aqui você tem, o livro está em ordem. O capítulo 11 tem um sumário geral de 31 pontos, mas depois você vai para o primeiro capítulo. Qual é o primeiro capítulo? Olha aí, a vinda de Jesus. O que é a vinda de Jesus? A vinda de Jesus é a mesma coisa que o arrebatamento? A rigor não. Por que não? Porque o termo vinda de Jesus é um termo muito mais amplo. O arrebatamento é um termo específico. Não entendi, irmão Ciro? Vinda de Jesus, arrebatamento, para mim é a mesma coisa. Lembra que eu disse para você ontem que o arrebatamento é um evento desencadeador? Pois é, a vinda de Jesus começa com o arrebatamento da igreja. Começa, só que ela se conclui como? Ela se conclui com a manifestação de Jesus em poder e grande glória, quando Ele vai descer aqui na terra, e os seus 2 pés estarão aqui na terra. Os nossos irmãos pós-tribulacionistas, eles forçam uma harmonia, uma harmonização entre o arrebatamento e a manifestação de Jesus em poder e grande glória, e essa harmonização é impossível. Se eu quiser harmonizar, eu vou forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz. A Bíblia é uma harmonia perfeita, só que essa harmonia não sou eu que determino, é natural, quando eu estou estudando a Bíblia. Se eu não consigo harmonizar, é porque a Bíblia está falando de 2 eventos diferentes. Quer ver? Vou te dar um exemplo. O que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17? A Bíblia diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados, todos juntos, é um grupo só. Os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos vão formar um grupo só. Iremos ao encontro do Senhor, onde? Nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É o que está em Tessalonicenses. Aí você vai para Apocalipse capítulo 20. O que diz em Apocalipse capítulo 20? Antes do 19. Se você começar a ler Apocalipse a partir do capítulo 19, versículo 11, você vai ver que a igreja está no céu. Você vai ver que Jesus vem com a igreja. Você vai ver que Jesus vai descer na terra. Você vai ver que Jesus vai pisar na terra, porque Ele vai vencer o anticristo e o falso profeta que vão estar atuando na terra. E também Zacarias capítulo 14, versículo 4, está claríssimo: naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Jesus vai colocar os 2 pés na terra. Aí você continua lendo, chega no capítulo 20, versículo 4. O que diz o capítulo 20, versículo 4? A Bíblia diz que aqueles que foram mortos no período tribulacional, aqueles que foram degolados, mortos pelo anticristo, eles vão ressuscitar. Mas isso é a mesma coisa que está em Tessalonicenses capítulo 4? Não. Como que eu sei que não é a mesma coisa? Porque em Tessalonicenses, os mortos em Cristo vão ressuscitar enquanto Jesus está nos ares. Ele está lá nos ares. O salvo ressuscita aqui e vai ao encontro do Senhor lá nos ares. Em Apocalipse 20, Jesus já está com os 2 pés na terra. E aí acontece a ressurreição. Então você percebe que não tem como você harmonizar essas 2 passagens. Então, como eu não tenho como harmonizar, o que isso significa? São eventos diferentes. E se você estudar Apocalipse, você vai ver que tem eventos intervalares entre o arrebatamento e a manifestação do Senhor em poder e grande glória. Por isso que o mestre Antônio Gilberto diz que a segunda vinda abrange um período de 7 anos. Não são 2 vindas, porque os pós-tribulacionistas também dizem isso. Então você acredita em 2 vindas?
Jesus vem no arrebatamento, volta, a igreja vai, entra no céu, depois Jesus volta de novo. Não são duas vindas, é uma vinda só. Só que essa vinda, ela tem vários eventos entre o evento desencadeador e o evento conclusivo. O evento desencadeador é o arrebatamento. Entre o arrebatamento e a manifestação do Senhor em poder e grande glória, quando Ele vai pisar aqui na terra, você vai ter o tribunal de Cristo, porque assim que a igreja for arrebatada, ela vai ser galardoada. Jesus falou em Apocalipse 22, versículo 12, ali numa ênfase parentética também, porque ali já tinha sido apresentada a revelação do período tribulacional, e depois do milênio, e depois dos novos céus e nova terra. Aí na conclusão do livro, no capítulo 22, já caminhando para o final, o que João diz? Palavras de Jesus, na verdade, no livro de Apocalipse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, ou literalmente, o meu galardão virá comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja. A igreja será arrebatada, e a Bíblia menciona coroas. A Bíblia fala da coroa da vida: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O apóstolo Paulo diz também: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Coroa da justiça. Pedro também falou da imarcessível coroa de glória. Você sabe o que é imarcessível? É a coroa que não pode murchar, porque Pedro tinha em mente a coroa de louros. Lamentavelmente, tem algumas versões mais novas da Bíblia que falam que aquela coroa não pode enferrujar, ou alguma coisa assim, sugerindo como se fosse uma coroa de metal. Não, Pedro não falava de uma coroa de metal. Pedro estava falando daquela coroa que o atleta ganhava quando ele vencia uma competição nas Olimpíadas. Ele recebia a coroa de louro. Ou seja, corriam por uma coroa perecível, como Paulo falou, mas nós vamos receber a coroa de glória, uma coroa que não pode murchar, a imarcessível coroa de glória. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. E é uma coroa só, com vários adjetivos. Não vai você pensar que tem vários tipos de coroa. Não, é uma coroa. Na verdade não é literal, não é? Porque alguém pensa que a coroa é literal. Olha, aquele irmão está fazendo um trabalho tão grande para Deus, imagina o tamanho da coroa daquele irmão. Bom, se a coroa é desse tamanho, a cabeça tem que ser grande também, não é? Para encaixar a coroa. É claro que isso não é literal, irmãos. É uma maneira figurada de referir-se ao prêmio que nós vamos receber. Nós vamos ser galardoados, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então isso vai acontecer quando a igreja for arrebatada. E depois, irmão Ciro, o que vai acontecer depois do tribunal de Cristo? Bom, a igreja está galardoada, ela vai entrar no céu. Tem muita gente dizendo aí que a igreja não vai para o céu, mas João viu a igreja no céu. E a igreja, nós vamos para o céu, porque a Bíblia diz, Filipenses capítulo 3, versículo 20, é textual: a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, o nosso corpo de humilhação, em um corpo glorioso, semelhante ao seu. Jesus falou que na casa do seu Pai, na casa do nosso Pai, na casa do Pai Celestial, há muitas moradas. Jesus sempre se referia ao Pai como o Pai que está nos céus. Pai nosso que está nos céus, a casa do Pai é no céu. Cuidado com esse tipo de ensinador aí, que diz que a igreja não vai para o céu. A igreja vai sim para o céu. Irmão Ciro, mas então o que vai acontecer? A igreja vai para o céu, e depois, enquanto isso, grande tribulação, período tribulacional na terra, período de 7 anos. Vai começar não ainda de uma maneira terrível como será no final, porque o anticristo, representado por aquele cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, ele tem um arco na sua mão, e ele sai vitorioso para vencer
ali é uma referência ao anticristo. Não vá pensar que é Cristo ou a vitória do Evangelho, como dizem os nossos irmãos amilenaristas. Não, ali claramente pelo contexto não é Jesus. Jesus estava abrindo selos, e aquele cavaleiro está muito mal acompanhado. Jesus não anda com más companhias. O mestre Antônio Gilberto já dizia: Jesus não anda com más companhias. Você já viu quais são os companheiros daquele cavaleiro? A morte, a fome e a guerra. Cavaleiro vermelho, do cavalo vermelho, cavaleiro do cavalo amarelo, cavaleiro do cavalo preto. O cavaleiro do cavalo vermelho representa o quê? A guerra. O cavaleiro do cavalo preto representa o quê? A morte, a fome. E o cavaleiro do cavalo amarelo representa o quê? A morte. A morte. Como que pode o cavaleiro do cavalo branco representar Jesus? Jesus não anda com más companhias. Aquele cavaleiro claramente é uma referência ao anticristo, no início do seu império, que ele vai ter um império, que é diferente de reino. O reino do Senhor é diferente. O reino do Senhor não é imposto, o reino do Senhor é proposto. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É uma conjunção condicional. Jesus não obriga ninguém a segui-lo, mas o anticristo ele vai ser um imperador, por pouco tempo é verdade, mas ele vai imperar, por permissão de Deus. Então veja, voltando ao que eu estava falando, então haverá o tribunal de Cristo. Tudo isso está no primeiro capítulo, viu? É que eu não estou lendo, mas eu estou fazendo uma exposição do primeiro capítulo desse livro. Depois você vai ler, se ler é melhor ainda, que você vai juntar o que está ouvindo com aquilo que está escrito, você vai ter um aprendizado maior. Então veja, tribunal de Cristo, a igreja é galardoada, porque todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Mas irmão Ciro, a igreja será julgada? Sim, mas não para efeito de salvação ou condenação, para efeito de galardão. Por quê? Porque o irmão afirma que a igreja não será julgada? E lá no juízo final, não diz que todos comparecerão também? A igreja não vai participar? Vai. Só que a igreja não participa na qualidade de ré. O salvo não participa do juízo final na qualidade de réu. O salvo vai julgar juntamente com Cristo. O salvo vai se assentar no trono juntamente com Cristo. O salvo não será réu. Como que o irmão afirma de maneira peremptória que o salvo não será réu? Porque está escrito. Onde? João capítulo 5, versículo 24. O que está escrito em João capítulo 5, versículo 24? Um versículo você sabe de cor. O que Jesus disse lá? Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você estudar esse termo no grego, procure estudar, veja o termo juízo no grego, a palavra que está lá no grego. Se você conhecer bem a língua grega, ou talvez de maneira nocional, mas se você puder consultar a literatura paralela, os clássicos do grego, você vai ver o uso, você vai observar o uso dessa mesma palavra, você vai ver que é um termo forense. O que significa isso? É um termo usado num tribunal. O que Jesus quis dizer com isso? Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, nunca mais comparecerá diante de um juiz para receber uma sentença condenatória. Nunca mais, porque já passou da morte para a vida. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. É por isso que a igreja não vai participar do juízo final na qualidade de ré, mas a igreja vai participar do tribunal de Cristo para efeito de galardão. Galardão. E Paulo explica isso lá em 1 Coríntios capítulo 3. Ele diz que nós devemos saber como edificar, o fundamento é Cristo, e as obras serão apresentadas naquele grande dia, e as obras de alguns serão comparáveis a ouro, prata e pedras preciosas, mas a obra de outros serão comparáveis a madeira, feno e palha. Isto é, obras
que são perecíveis, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quando nós nos apresentarmos diante de Jesus, e Ele é um fogo consumidor, Ele será o justo juiz naquele grande dia, irmão, todos que comparecerem diante de Jesus, que terão sido arrebatados, claro, já estão salvos. Por isso que Paulo falou, algumas obras sofrerão detrimento, a pessoa não vai receber galardão nenhum, além da salvação. Aliás, é a maior bênção, que alguém poderá receber, mas para alguns ainda haverá algo mais do que a própria salvação. Mas haverá alguns que não vão receber galardão nenhum, a sua obra perecerá. Por quê? São pessoas que, embora salvas, e a salvação é pela graça, elas trabalharam com má vontade, algumas fizeram para aparecer, com soberba, até com inveja do seu irmão. Deus teve misericórdia, a pessoa foi salva pela graça, mas naquele grande dia não vai receber galardão. Seu trabalho nesse caso terá sido vão, porque não fez no Senhor. Agora aquele que trabalha no Senhor, o seu trabalho não será vão. Só que tem uma coisa, meu irmão, o galardão não é por título, o galardão é por fidelidade. Há pessoas pensando que o galardão é por título, por isso que as pessoas estão buscando cada vez um título melhor. A pessoa não se contenta em ser pastor, não, eu sou bispo, e não se contenta em ser bispo, não, eu sou apóstolo, e não se contenta em ser apóstolo, não, agora eu sou a quarta pessoa da Trindade, não, eu sou o vice-deus. A pessoa quer cada vez um título mais importante, viaja um pouco, não, agora eu sou conferencista internacional. E já ficou um título até que muitos já têm. A pessoa, não, eu quero ser conferencista intergaláctico, interplanetário, porque a pessoa pensa que é o título que faz a pessoa. Não, não é o título que faz a pessoa, é a pessoa que faz o título. E alguém pensa que lá no céu o galardão será por título. Não, o galardão será por fidelidade. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Oh, glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. Alguém pensa, irmão, que aquela velhinha, aquela irmã que vem no círculo de oração, que nem consegue mais pregar, mas está ali, às vezes vem com a bengalinha mancando, senta ali no último banco, está orando, aí vê um pregador eloquente, corre no púlpito, vai para um lado, vai para o outro, olha esse aí, a coroa dele, meu Deus, que galardão. E aquela velhinha ali orando, Senhor, abençoa, tem misericórdia, Senhor. Olha, irmão, cuidado. Tem gente que pensa que lá no céu Deus vai separar por denominação, por convenção, por ministério, depois vai separar por título. Onde estão os conferencistas internacionais? Fiquem aqui. Os apóstolos aqui nessa posição, pastor presidente, as dirigentes do círculo de oração também, vem para cá, professores de escola dominical, superintendentes, pastores, presbíteros, diáconos, os cooperadores, cooperador que tem carteirinha, cooperador que não tem carteirinha, tem que ficar separado também. Não, meu irmão, o galardão é por fidelidade. Olha que aquela velhinha que ninguém dá nada para ela pode estar na frente de muitos pastores, porque o galardão é por fidelidade. Aleluia! Mas, irmão, a igreja galardoada entra no céu, que maravilha. Aí, irmão, nós vamos ter as bodas do Cordeiro. Quanto tempo, irmão Ciro, de bodas do Cordeiro? Um crente mais apressado vai dizer, 7 anos, porque se a tribulação vai durar 7 anos, e a igreja vai estar no céu enquanto tem tribulação, só pode ser 7 anos. Pois é, a pessoa só se esquece que lá no céu o tempo não é cronológico, não é? Aqui na terra o tempo é cronológico. Lembra quando os discípulos perguntaram, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Jesus falou o quê? Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. No grego, essas duas palavras são cronos e kairos. Não vos pertence saber nem o cronos e nem o kairos. Vocês não sabem nem o tempo daqui, tempo que pode ser cronometrado, e nem o outro tempo, que é mais qualitativo, o tempo que nós atribuímos ao tempo de Deus, o tempo kairos. Nem isso vocês sabem, nem muito menos, claro, o tempo, aliás, vocês não sabem o tempo da terra, nem muito menos o tempo de Deus.
pertence a Deus, tanto Cronos como Kairos. Pois bem, aqui na terra Deus entra no nosso tempo também, Deus intervém, Deus age, Deus está no controle de tudo. Mas quando a igreja for arrebatada, galardoada e entrar no céu, será que você vai estar com o seu relógio lá? Ou com o seu celular? Deixa eu ver aqui, hoje é dia, imagina o arrebatamento hoje, 28 de outubro, 9/9. Pois é, vamos ficar 7 anos aqui no céu, meu Deus. Tempo, será que tem alguma coisa aí? Dá para ver o celular, para o tempo passar? Não, meu irmão. O tempo lá não é cronológico. Nós vamos estar em outra dimensão, uma dimensão gloriosa. A Bíblia diz que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós vamos estar nas mansões celestiais. Lembra daquele hino que nós cantamos ontem? Sim, à mesa sentaremos, e com Cristo cearemos. Quão felizes nós seremos com Jesus. Que maravilha, irmãos. Talvez, eu não sei, irmão, alguém diz, vamos ficar 7 anos no céu. Talvez a nossa percepção de tempo seja outra. Talvez a gente nem perceba que vai demorar tanto. Talvez a gente entre lá e dali a pouco já estamos voltando com o Senhor. Mas na terra é 7 anos. Isso você pode ter certeza, porque aqui é cronológico. Mas lá nossa percepção de tempo é outra. Só a título de ilustração. O astronauta, quando ele está no espaço, a percepção de tempo dele, do tempo, é a mesma que a nossa, dos que estão aqui na terra? Claro que não. Ele tem uma outra percepção. E ele nem está no estado glorioso, ele está apenas no espaço. Agora imagina o salvo, a salva, o servo de Deus, a serva do Senhor, quando estiver lá nas mansões celestiais, respirando a atmosfera celestial, lá na glória, lá nas bodas do Cordeiro. Irmão, não tem mais relógio, não tem mais celular, não tem mais nada disso. Nós vamos estar na presença de Deus, desfrutando da comunhão maravilhosa com o Senhor. Mas depois disso, João, ele diz que a igreja vai descer com o Senhor, está lá em Apocalipse. E o mestre Antônio Gilberto, abra aí rapidamente o seu livro, no capítulo 1, e eu termino só citando. Eu estou falando livremente, você percebeu. Eu não estou aqui lendo o livro e nem estou seguindo roteiro nenhum, mas eu estou com o roteiro na cabeça do livro. Olha aqui, ó. O primeiro ponto, a vinda de Jesus e os povos bíblicos, né? Só que depois, talvez amanhã eu explique melhor. A certeza da vinda de Jesus. Aí ele começa o arrebatamento, que é o evento desencadeador, que eu falei, está vendo? Página 19, o arrebatamento da igreja. Aí você vai avançando, olha quanta coisa boa aqui sobre o arrebatamento. Página 25, o arrebatamento da igreja e a revelação de Jesus, a distinção, para você entender, porque é muito diferente. Tem muitas diferenças entre o arrebatamento e a manifestação de Jesus em poder e grande glória. Por isso que não dá para você harmonizar. Se você quiser harmonizar, você vai forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz. Aí você continua a leitura, só que é muito importante você ler. Vem o julgamento e a recompensa dos salvos, é o tribunal de Cristo, que eu mencionei. A igreja ainda nos ares será glorificada. Aí você avança, chega onde? Nas bodas do Cordeiro. Onde será realizada as bodas do Cordeiro? No céu. A igreja vai desfrutar, aleluia, desse momento maravilhoso. Irmãos, eu vou terminando por aqui, mas só para você guardar, então eu vou pedir para você repetir comigo uma ordem de apenas 8 eventos. Isso é para você entender. Porque lá no sumário, no capítulo 11 desse livro, você tem 31 eventos. É difícil você guardar 31 eventos na memória. Hoje principalmente, porque antes era muito mais fácil. Antes a gente decorava números de telefone e números de documentos. Hoje está tudo no celular. E aí a gente não se esforça mais para memorizar. Você sabe por que Sócrates não escreveu nada? Você já leu algum livro escrito por o filósofo Sócrates? Você já leu algum livro de Sócrates? Não. Você tem, por exemplo, obras sobre Sócrates. Por exemplo, a Apologia de Sócrates. Quem escreveu?
Platão. Por quê? Porque Sócrates não escreveu? Porque Sócrates era inimigo da escrita. Veja, irmão, apesar de ser um homem tão capaz, ele não quis escrever nada, porque ele queria que as pessoas continuassem usando a memória. Os gregos memorizavam muita coisa, através da música, eles guardavam também, e Sócrates achava que aquela nova tecnologia, a escrita, que beneficiou tanta gente, né? Veja, a própria Bíblia chegou até nós, que ela foi escrita e publicada, mas o Sócrates não queria. Mas o que eu quero dizer com isso, é apenas um exemplo para você ver que a sua memória, a sua mente, ela pode guardar muito mais coisa do que você imagina, mas para isso precisa de exercício. Se você não se esforça para memorizar, você não memoriza nada mesmo, vai falar, meu irmão, tão difícil, porque tudo você quer anotar. Uma conta de 2 mais 2, deixa eu ver a calculadora, irmão, 2 mais 2 é 4, não, mas deixa eu confirmar se é isso mesmo, estou vendo a calculadora, 2 é 4, é verdade. Não confia mais na mente, né? Tem que usar a mente. Então eu vou desafiar os irmãos que a guardar, não 31, mas 8 pontos na memória. Quais são? Bom, os primeiros são fáceis. Qual é o primeiro evento escatológico que nós estamos aguardando, irmãos? O arrebatamento da igreja, é o primeiro. Guardou na mente? É o evento desencadeador. Logo em seguida, a igreja arrebatada, Jesus disse, eis que cedo venho, meu galardão está comigo. Qual que é o segundo evento? Tribunal de Cristo. Muito bem. Aí a igreja galardoada, ela entra no céu. Qual é o próximo evento? As bodas do Cordeiro. Vamos estar na presença de Deus enquanto tem tribulação na terra. E aí já está o quarto evento, que acontece de maneira concomitante às bodas do Cordeiro, mas numa ordem lógica. Para você guardar, vamos colocar como quarto evento a grande tribulação, ou o período tribulacional. Irmão Ciro, por que o irmão prefere período tribulacional? É porque, a rigor, o termo grande tribulação refere-se mais precisamente à segunda metade do período tribulacional, mas não é errado chamar também todo o período de grande tribulação. Mas a grande tribulação, de fato, a parte pior, é na segunda metade desses 7 anos e meio, os 3 anos e meio que a Bíblia menciona. Mas qual seria então agora, grosso modo, sem citar os pormenores, qual seria o quinto evento? A manifestação de Jesus em poder e grande glória. Esse é o quinto evento. Então, para rememorar, primeiro evento, eu só falo e vocês dizem qual é o evento. Primeiro evento, poucos estão participando, hein? Vocês querem mesmo ser arrebatados? Ou já perderam a fé de que a igreja será arrebatada? Primeiro evento. Segundo evento. Terceiro evento. Quarto evento. Onde? Na terra. Quinto evento. A manifestação de Jesus em poder e grande glória. Aí Jesus vem à terra. O que ele vai implantar na terra? Milênio. Então, o sexto evento é o milênio. Depois do milênio, o diabo, que terá sido preso antes do começo do milênio, será solto. Aí vai acontecer o quê? A última revolta de Satanás, que Apocalipse 20 chama de Gog e Magog, mas não vá confundir. O mestre Antônio Gilberto explica muito bem. Tem um quadro, inclusive, olha aqui, ó, na página 115, você tem um quadro em que ele mostra Gog em Ezequiel 38 e 39 e Gog em Apocalipse 20. São duas coisas diferentes. O Gog de Ezequiel 38 e 39, que nós vamos estudar na escola dominical mais para frente, é um levante de povos do norte contra Israel, que vai acontecer muito possivelmente no início do período tribulacional. Gog e Magog em Apocalipse 20 é um termo metafórico, porque não se refere mais aos povos do norte, é uma referência a povos dos 4 cantos da terra que vão se unir a Satanás na sua última rebelião. Então, o sétimo evento é a última revolta de Satanás.
Aí vem o oitavo evento. Eu falei 8, mas vão ser 9. O oitavo evento qual é? O juízo final. É o juízo final. Após a última revolta de Satanás, vai haver o juízo final. E o último de todos os eventos, que nós podemos citar, novos céus e nova terra. É o que está lá em Apocalipse capítulo 21 e 22. Amém? Os irmãos guardaram? Então a última vez, primeiro evento. Segundo evento, tribunal de Cristo. Terceiro evento, bodas do Cordeiro. Quarto evento, quinto evento. Está meio confuso, hein? Vocês têm certeza mesmo? Manifestação de Jesus em poder e grande glória. Sexto evento, milênio. Sétimo evento, oitavo evento. E o nono evento, novos céus, nova terra. Amém. Pastor Eduardo.